mais um episódio do Koinonia Play. Eu me chamo Bruna Busnello, sou esposa do Leonardo Busnello e juntos somos líderes do departamento infantil aqui da Igreja Koinonia. E no episódio de hoje eu também tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Mas antes de entrarmos na palavra que eu quero compartilhar, eu queria te convidar a orar comigo pela Igreja Perseguida, pelos nossos irmãos da Igreja Perseguida. Por isso, te convido a fechar os olhos e orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Jesus, primeiramente, pela liberdade que nós temos, por todos os acessos que nós temos à Tua Palavra, acesso, Senhor, às Tuas ministrações, acesso, Senhor, com tanta facilidade das coisas dos céus. Obrigada, Senhor, pela tecnologia que nos permite, Jesus, alcançar tantos outros lugares e também recebermos, Senhor, de tantos outros lugares da Tua Palavra, recebermos informações. Por isso, Jesus, neste momento eu quero orar juntamente com os meus irmãos sobre os nossos irmãos que não têm esse privilégio de informações, que não têm, Senhor, o privilégio de aprender mais de Ti, de receber mais de Ti. Eu quero colocar todos os nossos irmãos da Igreja Perseguida, Senhor, todos aqueles que sofrem perseguição, simplesmente por declarar que serve ao Deus vivo, ao Deus que é dono, Senhor, de toda informação, de toda tecnologia, pelo simples fato de declararem que são cristãos, sofrem essa perseguição. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos, que venha com providência, Senhor, em todas as áreas que eles estão necessitando. Tu conhece cada necessidade, Senhor, necessidade material, necessidade física, psicológica. O Senhor entre com providência na vida deles, em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, pedindo que reine a paz em Israel. E Deus, que essa paz também, Senhor, venha sobre a nossa nação. Que o Senhor termine a obra que o Senhor tem feito no nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Eu também te convido se você quiser fazer parte de uma maneira mais efetiva na igreja, contribuindo com doações, na sequência vai estar disponível aqui as informações, os dados bancários. Se você quiser também fazer parte dessa obra, contribuindo, fique à vontade. Há um ditado que diz, um ditado bem conhecido, onde diz que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Esse é um ditado bem conhecido, é um ditado antigo, onde a gente ouve os nossos pais falarem quando querem ensinar alguma coisa, ou até mesmo muitos coachings têm usado esse ditado para ensinar. E nós podemos identificar esse ditado também a respeito do exemplo na palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo bem curtinho, que ele se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Aqui em Efésios 5:1, Paulo nos orienta a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Essa instrução que Paulo nos dá é uma instrução muito importante no que diz respeito do que Deus espera de nós. Essa instrução de Paulo de sermos imitadores de Deus, ela vai reger todas as áreas da nossa vida. Isso vai reger o que a gente faz, isso vai reger o que a gente pensa, isso vai reger o nosso comportamento, os nossos atos. Todas as áreas da nossa vida, elas vão ser regidas de acordo com o nosso comportamento e se sermos imitadores de Deus. Porque imitar a Deus
como o texto nos diz, sermos imitadores de Deus como filhos amados, esse é o nosso, talvez um dos alvos mais máximos que nós temos, um dos objetivos mais máximos que nós temos, qual seja, de sermos parecidos com Cristo, sermos imitadores de Deus. Eu não tenho filho ainda, mas eu sou filha. Eu já fui pequena, adolescente, jovem. E quando as pessoas olham para os filhos, ou no caso me olha por ser uma filha, ou quando olham para os nossos filhos, os filhos, eles têm traços físicos dos pais, eles têm traços de caráter, eles têm traços de personalidades que lembram muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, às vezes é um jeito de falar, é um tipo de comportamento, é alguma característica, às vezes física, às vezes na fala, que lembra diretamente o pai dessa criança ou a mãe da criança. E esses traços, eles estão ligados, eles estão até no DNA da própria criança, do próprio filho. Eles estão na nossa psique dos filhos e muitas vezes da forma como o filho se fala, muitas vezes como se comporta, a gente consegue identificar quem são os pais. Existe um vídeo bem famoso que circula nas redes sociais que um pai identifica um comportamento do filho, sempre andando com as mãozinhas para trás, assim, com o braço para trás. E a partir do momento ele começa a identificar esse novo gesto do filho. E mais tarde ele observa que o pai dele, ou seja, não é nem de pai para filho, é de vô para filho, que o pai dele tinha esse hábito de sempre que parar, colocar as duas mãozinhas para trás. E o neto, observando tantas vezes esse comportamento do vô, acabou replicando. Então, é um vídeo bem bonitinho que circula nas redes sociais, onde o neto imita muito forte esse estilo do vô. E quanto mais a criança carrega esses traços físicos, esses traços de caráter, de personalidade do pai e da mãe, mais outras pessoas comentam e olham, nossa, se parece com você, nossa, o teu filho falou uma coisa que se eu fechasse os olhos eu conseguia te ver falando isso. Nossa, ele fez uma coisa que é muito a tua cara. Quanto mais a criança se parece com o pai e a mãe, mais as pessoas olham e falam, parece com você. E esse é o nosso chamado. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. Que sejamos tão imitadores de Deus, ao ponto das pessoas olharem para nós e falarem, me lembra Jesus. Tão imitadores, que a gente possa ser tão imitadores como Paulo falou, sede imitadores de Deus, que as pessoas olhem para a gente e digam, a sua atitude me lembrou Jesus. E claro, obviamente, nós não somos capazes de imitar Deus no poder de Deus, na soberania de Deus, no conhecimento de Deus, e também não é isso que Paulo quis dizer para nós. Não é esse o nosso objetivo. Mas, muito embora nós não sejamos capazes de imitar Deus no poder, na soberania dele, nós somos capazes de refletir os atributos de Deus. Isso nós temos condições. Nós podemos refletir, nós somos capazes de imitarmos os atributos de Deus. E especialmente o atributo do amor. É um atributo mais importante, porque Deus é amor. E nós temos condições e capacidade de refletirmos esse atributo, de sermos imitadores deste atributo especialmente, que é o amor. E ainda, quando Paulo diz, como filho amado, de sermos imitadores de Deus como filhos amados, ele ainda nos lembra, nos traz a lembrança, nos traz a existência atual de que está claro
a nossa identidade como parte da família de Deus, porque não é sermos imitadores como um amigo, não é sermos imitadores como um colega de trabalho, não, é sermos imitadores como filhos amados. Ou seja, Paulo nos relembra e resta demonstrado a nossa identidade como parte da família de Deus. E a chave principal para essa imitação, a chave principal, eu entendo, para que a gente possa imitar, está principalmente em compreender a nossa identidade como filhos amados. Porque na medida em que compreendermos e efetivamente aceitarmos que somos filhos amados de Deus e que esse amor de Deus por nós foi incondicionado e ainda é a ponto de entregar Jesus para morrer por nós, quando nós conseguimos aceitar esse amor, conseguimos aceitar que somos amados incondicionalmente por Deus, aí nós seremos capacitados a estender esse amor aos outros. Aí seria uma boa oportunidade da gente conseguir imitar Deus, amando os outros, amando as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o amor é a marca distintiva dos filhos de Deus, é uma das marcas distintivas dos filhos de Deus. Por isso, embora nós não tenhamos a capacidade e não seja essa a instrução de Paulo aqui em Efésios 5, de sermos imitadores de Deus na glória, no poder e na soberania, nós podemos e nós devemos, nós somos capacitados e nós temos o maior exemplo de amor para seguir. Nós temos o maior exemplo de amor para imitar, para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Por isso, eu te convido, olhe para Jesus, imite Jesus e, consequentemente, você vai estar se parecendo com o Pai. Amém.